Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, na mensagem de hoje eu quero falar convosco sobre coisas que o Senhor odeia e muito, e sente muito nojo disto. Esta mensagem é uma mensagem interessante também, é uma que vai edificar. Peço que você assista ela do começo ao fim, para que você conheça mais a personalidade de Deus e saiba o que do que ele sente nojo, mas também do que ele gosta, tá? Para você saber mais como agradar ao Senhor. Em Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 19 está escrito: Estas 6 coisas o Senhor odeia, a sétima sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. É importante saber que, na verdade, segundo o que eu ouvi do pastor Lamartine, a expressão 6 coisas o Senhor odeia, a sétima o Senhor abomina, não está querendo dizer que, na verdade, o Senhor ele só abomina a última. Na verdade, ele abomina todas essas 6. Mas, como dizer, mas a sétima coisa aqui é aquele mais sente nojo. Dentre essas 7. Bom, começando, o que o Senhor odeia é olhos altivos. A palavra altivez significa alto. Olhos altivos é um olhar alto, tipo assim, olhar para uma pessoa como se você fosse superior a ela e ela inferior a você. Mas também isso aqui não se limita apenas ao olhar de superioridade, mas também a algo sobre o seu interior. Quer dizer que você é uma pessoa que se considera alta, uma pessoa que se considera grande, mesmo sendo pequena, né? O Senhor, ele odeia essa prática. Tá? O homem e a mulher, não importa o que eles são pequenos diante de Deus. E também, o homem e a mulher, eles são pó. O Senhor Jesus, ele ensinou: todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. O Senhor, ele gosta de humildade, e não de orgulho, nem de arrogância, nem de altivez, nem de vaidade. O Senhor, ele gosta tanto da humildade que ele recompensa os que são humildes. E isto é verdade. Em Provérbios está escrito: o galardão do temor do Senhor e da humildade são riquezas, honra e vida. O Senhor, ele recompensa os que são humildes, abençoando financeiramente a eles e também os honrando e os vivificando, prolongando seus dias de vida e também os livrando da morte e ressuscitando o que morreu na vida dela. Talvez alguma área, a área familiar, profissional, financeira, outras, ou então até mesmo, se estiver de acordo com a vontade dele, ressuscitar uma pessoa antes, uma pessoa. Isso depende da vontade dele. Outra coisa que para nós não desagradarmos ao Senhor nesse ponto, nós temos que não sermos altivos, não nos considerarmos grandes. Para agradarmos dele, temos que ser humildes, nos considerar pequenos e tomar atitudes e dizer palavras que pouco nos elevem. E temos também já ter um ego pequeno, porque isso é ser humilde. Humildade significa pouca elevação. Ser humilde é ter um ego pequeno e fazer coisas que pouco te elevam. Mas não muito para te fazer grande. Outra coisa que o Senhor odeia é a língua mentirosa. O Senhor, ele odeia a mentira. E certa vez no livro de Atos, um certo casal chamado Ananias e Safira,
Eles tentaram enganar o Senhor, e a consequência disso foram que ambos morreram. Não, não. O Senhor, ele odeia a mentira, né? Porque a mentira desonra a ele. O Senhor, ele diz muitas coisas honrosas sobre si mesmo. E se uma pessoa o trata como mentiroso, então essa pessoa está fazendo com que tudo que o Senhor disse sobre si mesmo é uma mentira. Né? 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 Sendo que, na verdade, tudo que o Senhor fala é verdade. E além disso, eu entendo que outros motivos pelo qual Deus odeia a mentira, o engano, foi porque por causa da mentira, Satanás fez 1/3 dos anjos do céu se rebelarem contra Deus e com isso serem expulsos do céu. E além disso, o inimigo ele usou a mentira para enganar Adão e Eva. E levá-los a pecar. E a consequência disso foi que aquele casal se separou de Deus. E o mundo ele foi corrompido. E ele se tornou como ele é hoje. Do mal e cheio de sofrimento. E que também em que há muitas adversidades também. Para nós agradarmos ao Senhor, temos que também odiar a mentira. Não deixar sair engano de nossos lábios. Temos é que falar a verdade e também temos que crer na verdade, que é a palavra de Deus. Outra coisa que o Senhor odeia é mãos que derramam sangue inocente. O Senhor, ele odeia a violência, o homicídio e também a condenação injusta. O Senhor não gosta da violência, porque a violência ela fere, ela faz o que está sendo agredido sentir dor, além de também, independendo de quanta violência você foi usada, pode rasgar a carne dela, ela quebrar os seus ossos, derramar o seu sangue e fazê-la morrer. O Senhor, ele não se agrada disso. Ele não tem prazer na dor de ninguém, nem na dor de seus inimigos ele tem prazer. E além disso, o corpo humano é uma obra do Senhor. Ele fez o corpo e ele ama ele. A vontade do Senhor é que, como dizer, é que as pessoas preservem os seus membros, como também os membros dos outros. O Senhor, ele odeia o assassinato, porque foi ele que criou a vida. Ele criou todas as criaturas e deu vida a elas. Ele é quem tem o direito de tirar a vida de alguém, e não os homens. Isso. Se uma pessoa ela tomar a vida de outra, ela está como que, para assim dizer, tomando para si o direito de Deus. E além disso, o assassinato ele é algo muito ruim, pois pense em como, por exemplo, a família da pessoa se sentiria, como ela ficaria com a morte de um ente querido. Muito triste, abalada, né? E dependendo do quanto essa pessoa amava, talvez ela até queira cometer suicídio por não querer viver mais neste mundo sem aquela pessoa. Como dizer? O que o Senhor quer que as pessoas façam é que elas cuidem da vida, preservem ela e também salvem a vida. Cuide da sua própria vida e preserve ela. E faça assim também para com o seu próximo. E se por acaso alguém está em perigo e você pode ajudar essa pessoa, ajude ela lá, salve a vida dela. E uma outra coisa é que uma das coisas que causam um homicídio é a ira e o ódio guardado contra o seu semelhante. Se você sente raiva do seu próximo e odeia ele com ou sem motivo, eu lhe digo
que primeiramente se arrependa de seus pecados contra essa pessoa. E também, se você odeia ela com motivo, perdoe essa pessoa. Não importa o que ela te fez, perdoe ela, para que você também seja perdoado por Deus. Para que você não tenha que ser condenado pelos seus pecados, mas que você seja levado ao céu quando você partir deste mundo. E eu posso pedir perdão ao Senhor também. Vá a essa pessoa e peça o perdão dela. Confesse que você se irou contra ela, odiou, mas que se arrepende disso. Peça o perdão dela. E se reconcilie com essa pessoa. Para o bem seu e para o bem dela. O que comete assassinato, tu corre o perigo de ser preso e sofrer muito na prisão. Outra coisa que o Senhor odeia é a condenação injusta. O Senhor, ele não gosta de condenar ninguém, porque o que ele se agrada é de que o homem e a mulher pecadores se arrependam dos seus pecados e sejam perdoados e possam continuar vivendo e sejam abençoados. O Senhor, ele odeia a condenação injusta. A Bíblia diz que Deus ele não inocenta o culpado, nem culpa o inocente. O Senhor ele não gosta nada disso. De, por exemplo, um juiz, ele declarar um inocente culpado e fazê-lo ser punido por um crime que ele não cometeu. Mas fazer um culpado que merece ser punido do ser tratado como um inocente e não fazê-lo assumir a responsabilidade de seus atos. O Senhor, ele odeia a injustiça. Ele sente nojo disso. E uma coisa para ter certeza é que o Senhor, ele fará justiça a todos. Ele é o supremo juiz. Ele é o juiz dos juízes. Ele julgará a todos os homens e mulheres, independente de seu gênero, cor, raça, status social, ao poder, autoridade, condição financeira, aparência e qualquer outra coisa. Para ele, todos são iguais. O Senhor julgará com justiça e igualdade as pessoas. Ele recompensará os que creram no seu Filho Jesus Cristo e o aceitaram e fizeram o bem. Mas contra aqueles que rejeitaram ao seu Filho e fizeram mal, o Senhor, ele lhes dará o que é merecido. O Senhor, ele odeia o coração que maquina pensamentos perversos. Ele odeia uma mente perversa. Uma mente que fica pensando em coisas incrédulas, sem esperança, e coisas más. A Bíblia nos diz em Hebreus, Epístola aos Hebreus, que nunca haja entre nós um coração mau e infiel para apartar-se do Deus vivo. O povo de Israel, nos tempos de Moisés, tinha um coração mau. Eles ficavam pensando e sentindo o que era errado. Eles não acreditavam nas palavras do Senhor ditas por meio de seu servo Moisés. E também, eles não queriam confiar no Senhor, não queriam obedecer a Ele. E as consequências disso foram que eles ficavam provocando a ira do Senhor, ficavam tentando a Deus e o indignaram. E como consequência, muitos que estavam na geração de Moisés não entraram na terra prometida por causa do seu coração mau e por causa da sua incredulidade e desobediência. Muitos não entraram. E viveram e morreram no deserto. Meus irmãos, tenham um coração que seja bom, um coração que pensa e sente o que é bom. E também que seja fiel, um coração que guarda a sua palavra e quer cumprir ela e não violá-la, não quebrar a sua promessa. E além disso, acredite em Deus
e obedeça a Ele. Para que você não tenha que ficar para sempre nesse deserto, mas para que no tempo certo, quando o Senhor vê que você está pronto, Ele te tire do deserto, e te leve a mananciais de águas, te leve a lugares especiais, para que você cumpra os propósitos dele. Outra coisa que o Senhor odeia me ensinar nestes versículos é pés que se apressam são para o mal. O Senhor, ele odeia o ter pressa para fazer o que é mal, mas não o que é bom. Você já viu algo assim? Você pede para uma pessoa te fazer um favor. Ou ela diz sim, mas ela fica demorando para fazer o que você pediu. Mas então, por exemplo, você faz uma coisa errada contra ela, lá, e ela te fazer. E ela se vinga contra você quase que imediatamente. Este aqui é um exemplo de ter pressa. É um exemplo de ter pressa em fazer o mal. O Senhor, Ele é bom e Ele criou o homem e a mulher para serem a sua imagem e semelhança. Assim como o Senhor, Ele faz o que é bom, Ele quer que o homem e a mulher também façam isso. Como posso dizer, é indignante para Deus ver uma pessoa ela demorar para fazer o bem, que é algo que beneficia os outros e até ela mesma. Mas ela tem pressa em fazer o mal, que é algo que prejudica os outros e até ela mesma. Mas, como posso dizer? A Bíblia diz em Provérbios: aquele que busca o mal, este lhe sobreviverá. Quem busca fazer o mal vai sofrer o mal, mas quem busca fazer o bem vai ser recompensado. Em Provérbios está escrito: o que segue a justiça e a beneficência achará a justiça, a vida e a honra. Beneficência significa fazer bem. Uma pessoa que faz o bem, ela será recompensada com justiça. Ou seja, o Senhor fará justiça a essa pessoa. E também, a vivificará e honrará essa pessoa. O Senhor, ele vai abençoar os que são justos e benfeitores. Mas os que são malfeitores, eles precisam se arrepender de seus pecados. Enquanto eles ainda estão recebendo oportunidade do Senhor, enquanto o Senhor está dando misericórdia deles. Se eles ficarem persistindo no mal até o fim, o fim de alguns será a condenação eterna. Outra coisa que o Senhor odeia é a testemunha falsa, que profere mentiras. Ele odeia a pessoa que fica dizendo mentiras contra o seu próximo, fica dizendo coisas que ela não viu e não ouviu. O nono mandamento dos 10 mandamentos é: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. A mentira é algo grave. Os fariseus, quando eles odiavam uma pessoa, eles ficavam dizendo falsos testemunhos contra ela. E as consequências disso é que inocentes foram condenados à morte por causa do falso testemunho deles. A mentira pode matar. O Senhor, ele odeia a mentira e também, como dizer, ele odeia a condenação injusta. Lembre-se disso. Meus irmãos, se você quiser que o Senhor se agrade mais de ti e que também que Ele demonstre mais amor por você, é importante saber que nada do que fizermos fará o Senhor nos amar mais ou menos. O Senhor já nos ama completamente. Se você quiser que o Senhor ele demonstre mais amor por ti e seja uma pessoa verdadeira, e também não queira prejudicar ao seu próximo, não queira ficar fazendo mal a ele e causar dano. Não. Seja uma pessoa verdadeira e ame aos outros ao seu redor. Faça bem a eles.
Isto fará bem tanto a eles como a você mesmo. Como eu já mencionei antes, o Senhor ele recompensa os que fazem o bem. E agora, a última coisa que o Senhor ele odeia muito e sente muito nojo é o que semeia contenda entre irmãos. O Senhor ele sente nojo da pessoa, o que fica dividindo irmãos. A Bíblia diz em Salmos, capítulo 133, versículo 1: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A família, ela é o maior projeto de Deus depois da salvação. O Senhor, ele quer que os maridos e esposas, os pais e filhos, e os irmãos e irmãs, eles estejam juntos. E que eles se comportem como um. O Senhor, ele odeia ver uma família se dividindo, ambos se fazendo inimigos, se fazendo opostos e ficarem um lutando contra o outro. Ao invés de trabalharem juntos e se amarem. Como dizer? Meus irmãos, se vocês não quiserem ser esse tipo de pessoa, uma pessoa que fica semeando discussões, brigas entre irmãos, então uma coisa que eu quero dizer é, primeiramente, não seja uma pessoa contenciosa, uma pessoa briguenta. Não fique gostando dessas coisas. Não fique gostando de, por exemplo, discutir contra os outros. E também, não fique cutucando a ferida ou falando de coisas que não devem. Por exemplo, se você soube que houve uma briga entre dois irmãos no passado, mas eles já se reconciliaram, não fique relembrando eles do que aconteceu de errado. E além disso, como posso dizer, você que está me assistindo, se una aos membros de sua família, se una a seus irmãos e aos seus pais, e aos seus filhos, se caso você já é pai, mas também una-se também a sua esposa. Isso é algo bom e agradável a Deus. É bom para aos olhos do Senhor ver uma família estando junta, tá? E também em si amando. A união e o amor, elas mantêm uma família unida, uma família junta, tá? E fazem ela continuar existindo. Mas a divisão, as inúteis brigas e discussões podem causar uma separação e um afastamento. E não é isso que Deus quer. Quem se agrada de ver uma família destruída não é o Senhor, mas o Satanás. Ele quer destruir a família. E por isso também ele está provocando tantos divórcios nessa geração. Não. O divórcio, como fazer? Ele faz muito mal ao divorciado, como também aos filhos deles. Os filhos eles perdem a sua estrutura familiar. E com isso eles têm dificuldades em sua vida. Como um atraso no amadurecimento, dificuldade em seu desenvolvimento. E também problemas em se relacionar com alguém romanticamente. Isso também pode prejudicar a maneira como essa pessoa se relaciona com seus próprios filhos também. Se ela não tiver um pai ou uma mãe presentes que lhes dê um exemplo de como se deve ser um pai, uma mãe, como se deve cuidar de seus filhos e tratar eles. Bom, meus irmãos, esta foi a mensagem de hoje. Em resumo, o que nós temos que fazer para agradar ao Senhor é que nós temos que ser humildes, não exaltar a nós mesmos. Temos que crer na palavra do Senhor e dizer a verdade. Temos que ser pacíficos, perdoar as pessoas, amar elas, cuidar e preservar a vida. Temos que ter um coração bom e fiel.
Temos que ter pressa em fazer o bem, e não em fazer o que é mal. Temos que dizer a verdade e não querer prejudicar os outros. E temos também não sermos contenciosos e não ficarmos semeando discórdia, mas sermos unidos à nossa família e também promovermos a união e não buscarmos causar divisão, porque a família é um projeto do Senhor. E a família ela deve ser cuidada e também preservada, porque essa é a segunda maior bênção de Deus. A primeira é o Senhor Jesus Cristo. E aqui eu encerro esta mensagem. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E até a próxima, se Ele quiser.